esse feedback. Olá, boa tarde. Estamos na nossa 11ª aula de cálculo e hoje a gente vai retomar, né, o que a gente estava vendo na aula anterior, que era a função exponencial. Eu vou passar assim, ó, vou fazer um sobrevoo, tá? Então encarem o material que eu vou apresentar não como algo que vocês devam ter de cor na cabeça, mas como algo assim. A minha intenção é convencer vocês da veracidade de certas proposições, tá? E qualquer coisa podem ficar à vontade, falar comigo, tá? Eu tô aberto a sugestões. Se eu não entendi direito né, a gente pode conversar depois também, né? Qual que era no final das contas, se eu entendi ou não como ajudar a resolver o problema, tá? Mas estamos aqui. Todo mundo vê a minha tela? Ok. Então, eu resolvi aqui acrescentar uma parte. Essa parte aqui é só para quem tiver interesse tipo, quem tiver curiosidade de ver. Mas tem uma parte que é muito importante, que é, por exemplo, propriedades das potências, o que devemos entender, por exemplo, por 3 elevado à raiz quadrada de 2. Né? Por quê? Porque no nosso modo de aprendizado, né, que a gente vê lá no ensino fundamental, a gente aprende primeiro potência com expoente natural. E como é que a gente define? De uma forma que a gente chama de recursiva, né? B, um número B positivo, elevado a um número natural n, é definido da seguinte forma. Ó. Claro, zero aqui para a gente não é número natural, mas a gente diz que b elevado a zero é 1, e define b elevado a n como b vezes bn menos 1. Só isso. Tá? Então, o que era b elevado a 1? É b vezes b elevado a zero. Mas b elevado a zero é 1. Então, b elevado a 1 é b. E por aí vai. Tudo bem? Aí tem esse teorema aqui, o teorema 3, que nos diz, que fala, né? Dessas propriedades aqui do produto de potências, de mesma base. Então, valem aquelas propriedades que a gente já aprendeu lá no ensino, né, médio, fundamental, que é produto de potências de mesma base, mantém a base somos expoentes, a divisão de potências de mesma base, a potência de um produto, potência de um quociente e potência da potência. Formalmente, para quem tiver interesse depois, tá? Aqui tem, para quem quiser acompanhar depois, como é que a gente prova cada uma dessas propriedades, né? Como é que a gente se convence matematicamente da validade delas. Então, eu procurei escrever aqui de uma maneira bem acessível, né? Usando a analogia do dominó para falar da indução. Então, aqui eu coloquei a demonstração para quem tiver curiosidade. Não é nada obrigatório, tá bom? Algumas convenções importantes que eu acabei não falando na última aula, né? No caso da base zero, a gente define 0 elevado a zero como 1 e 0 elevado a n como zero para todo n. Bom, essa parte aqui já está. No caso em que o expoente é um inteiro negativo, a gente define b elevado a esse inteiro negativo, aqui tem um erro, como 1 sobre b a menos n. Então, por exemplo, o que é b elevado ao número negativo menos 3? É 1 sobre b elevado a menos 3. Então, é 1 sobre b elevado ao cubo. Tá? Claro, isso daqui é coisa que vocês já viram na escola, tudo por isso que eu estou passando voando. Aqui tem, ó, o que é 0 elevado a menos n, onde n é um número natural. Isso não tem significado, tá bom? Então, é um obladi, obladá, quer dizer nada. A gente definia, né, só retomando lá, para número inteiro, potências da seguinte forma. Se esse número inteiro fosse 0, b elevado a zero é 1. Se esse número inteiro fosse natural, então b elevado a esse número era b vezes b elevado a n menos 1. Aquela definição que é recursiva.
E se n é negativo, a gente define b elevado a n como 1 sobre b a menos n. Tá? Claro, contanto que b seja diferente de zero. Usando isso daqui como definição, valem identicamente aquelas mesmas propriedades das potências. Produto de bases iguais, quociente de potências com mesma base, por aí vai. Valem. Então, aqui eu tem a provinha rigorosa de cada uma delas, para quem tiver curiosidade também. Aí tem essa parte aqui, né, raiz enésima da aritmética, que nos garante que para cada número positivo e para cada número natural, existe uma raiz enésima do número. Tá? Aí, aqui eu reproduzi o que está no livro do Guidorizi de cálculo 1, que é um modo da gente demonstrar que, por exemplo, o número 2 admite uma única raiz quadrada positiva. Isso vai ser importante na hora da gente definir potência de número fracionário. Tá? Então, como essa parte aqui usa coisa que está no material suplementar, e o material suplementar eu ainda não abordei com vocês, eu vou pular. Tá? Então, vamos aceitar como se fosse uma verdade já estabelecida, que se B é positivo, né, um número real positivo e N é um número natural maior ou igual a 2, então existe um único alfa, tal que alfa elevado a N igual a A. Então, todo número positivo admite uma única raiz enésima positiva. Tá? A gente denota essa raiz enésima por raiz enésima de A. Tudo bem até aqui? Tá? Sim, sim, prof. Perfeito. Então, né, vamos prosseguir aqui. Então, uma coisa importante, né, segue imediatamente da definição, isso daqui é muito importante, que para todo A maior ou igual a zero, raiz enésima de A elevado a N é A. Então, em virtude disso, o que é a raiz quadrada de 36? É 6. Então, sempre que a gente fala raiz enésima, a gente considera o número positivo, tá? Para a gente poder falar de unicidade. E vai ser assim também na hora de falar da função raiz quadrada, né? Porque a gente poderia pensar, num primeiro momento, que fosse uma relação que a gente chamaria de plurívoca, né? Que chama vários. Então, na verdade, não. Na verdade, todo número real tem uma única raiz quadrada, que aqui, por nossa definição, tem que ser sempre um número positivo. Então, embora tanto 6 como menos 6 ao quadrado dão 36, a raiz quadrada de 36 é 6, sempre um número positivo. E no caso de um quadrado perfeito, a raiz quadrada de b quadrado é o módulo do próprio b. Com base nisso, né, então, suponho que a gente já demonstrou, como foi feito aqui, o resultado para números naturais, a gente consegue, munidos dessa... Eu acho que eu não coloquei a definição, né? Tá aqui um outro erro meu. De fato, eu não coloquei a definição. Bom, aí aqui a gente tem essas propriedades aqui das raízes. Vocês podem considerar que essas aqui são aquelas propriedades que a gente já vê no ensino médio mesmo. Bom, então temos aqui R1, R2, blá, blá, blá. E a demonstração de cada uma delas depende das propriedades que a gente já viu anteriormente. Então, também não vou passar com detalhes isso daqui, é só mais uma curiosidade, ou talvez um preciosismo, né, para quem quiser ver depois. E agora sim, a gente vai finalmente definir potência com expoente racional. Então, só retomando, né? Primeiro a gente definiu potência com expoente natural, que era b elevado a n. Posteriormente, a gente definiu o que era uma potência com expoente inteiro, né? Que a gente definia como sendo 1 no caso de n igual a zero, b vezes b n menos 1, se n é maior do que 1, e 1 sobre b a n no caso de n ser negativo. B menos n aqui. Tá? Então, a gente já definiu para inteiros. O próximo passo, né, a próxima expansão que a gente vai definir, o próximo universo que vai servir de expoente para as nossas potências, os seus números racionais, que são aqueles que podem ser escritos como quocientes de números naturais. Tá? Ou números inteiros, na verdade. Então,
dado B um número real, que vai servir de base, né? Tem que ser um número positivo. E P sobre Q é um número racional, uma fração, com P inteiro, então P pode ser tanto positivo quanto negativo, e Q é um número natural, então Q é sempre positivo. Quem vai controlar o sinal de P sobre Q, portanto, é o P. P que pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, como é que a gente define uma potência de número racional? Simplesmente desse jeito aqui, ó. Então, B elevado a P sobre Q é a raiz qésima de B elevado a P. Então, dado qualquer número racional, a gente sabe definir quem que é o B elevado a P sobre Q. Né? Basta a gente calcular primeiro B elevado a P, que a gente sabe fazer, porque P é um número inteiro, e até aqui a gente já definiu para números naturais inteiros. E em seguida, usando os métodos que a gente já sabe que existem, calcular a raiz qésima, que existe devido àquele teorema enunciado na sessão anterior. Então, é uma coisa que tem definição, tem modo da gente fazer. No caso particular em que a base é zero, a gente convenciona que zero elevado a qualquer número racional é zero. Até aqui tranquilo? Para onde a gente está indo? Sim, sim. Perfeito. Então a gente começou definindo potência de número natural, depois de número inteiro, e agora a gente acabou de definir para número racional. Tá? E, claro, para números racionais valem as mesmas propriedades que valem para números naturais inteiros, né? Produto de potências de mesma base, mantém a base e soma os expoentes. Então, aqui soma de frações. Quociente de potência de mesma base, mantém a base e subtrai os expoentes. Potência do produto, né, mantém. Então, é o que a gente esperaria mesmo que fosse. E aqui tem a demonstração rigorosa, para quem tiver curiosidade. Não é o objetivo do curso, que a gente veja com detalhe tudo isso, tá? Mas tem aqui para quem quiser ver, quem tiver interesse. Mas mas pode pular na leitura. E agora, uma coisa que eu acho que fez falta de eu falar na aula passada, que era o que a gente define como potência de número irracional, né? Que é, portanto, né, por isso que eu usei o exemplo, 3 elevado à raiz quadrada de 2. Então, dados um número real B positivo e um número irracional agora, alfa, então a gente pode construir, com base nas potências de expoentes racionais, um único número real positivo, que a gente chama de B elevado a alfa, que é a potência de base B expoente irracional alfa. Então, vamos tomar, por exemplo, a potência 3 elevado à raiz quadrada de 2. Bom, eu sei que a raiz de 2, por ser um número irracional, tem a prova disso no material suplementar, não tem expansão decimal finita ou periódica. Né? Ou seja, eu também não posso escrever ele como 3 elevado a um número racional. Não posso tirar a raiz qésima de 3 elevado a p. E agora, José, o que eu faço? O que vocês acham que a gente pode fazer? Onde é que está o nosso problema? O nosso problema está exatamente na definição do que vem a ser um número real. A gente define concretamente os números que a gente pega, né, na mão, ou para fazer medidas, experimentos, na realidade são sempre números racionais, né? Mesmo porque quando a gente medir é comparar, e a gente está comparando com respeito a uma certa unidade. Então, os números que a gente lida no dia a dia são os números naturais, são os números racionais. Então, o que vem a ser um número irracional? Números cuja expansão decimal não é nem periódica nem finita. Tá, mas conceitualmente, o que isso vem a ser? Vem uma ideia aqui do final do século XIX, né, do alemão Richard Dedekind, que é o seguinte: a gente pode, dado qualquer número irracional, a gente pode aproximá-lo por falta ou por excesso, né? Por exemplo, a raiz quadrada de 2. Temos aqui, ó, uma aproximação racional por falta, uma aproximação racional por excesso. 1.4 aproxima por falta, 1.5 por excesso. 141 por falta, 142 por excesso. E por aí vai. Correspondentemente, eu vou obtendo, né, aqui nas mesmas linhas, ó, a aproximação de 3 elevado à raiz de 2 por falta, e aqui eu tenho uma aproximação de 3 elevado à raiz quadrada de 2 por excesso.
Mesma coisa aqui, né? 3 elevado a 1,4 é 3 elevado a 14 décimos, ou seja, é a raiz décima de 3 elevado a 14, que em tese eu poderia fazer. Então, a cada nova linha que eu obtenho uma aproximação por falta, em B1, e por excesso aqui em B2. Tudo bem? Então, se A1 é uma coleção de números, todos eles racionais, e menores que raiz de 2, que o aproximam cada vez mais, e se A2 também é uma coleção de números racionais, que cada vez mais chegam perto de 2, agora por valores maiores do que 2, então o conjunto B1 de 3 elevado aos elementos desse primeiro conjunto contém elementos tão próximos do que eu vou definir aqui quanto possível. Tudo bem? Essa parte é meio chatinha, mas... tudo bem? Então tá. Então, como é que a gente define um número irracional? A ideia do Richard Dedekind foi a seguinte. Bom, não tem número racional para me dar a raiz quadrada de 2. Mas eu sei que na reta, né, existe um lugar ali que deve corresponder à raiz quadrada de 2. Como é que eu defino isso em termos de racionais? De números racionais? Bom, eu posso definir raiz quadrada de 2 como sendo exatamente o número, ou ponto, que divide, que corta a reta em duas. Ou seja, todos os números racionais, vou colocar assim, R em Q, tais que R ao quadrado é menor do que 2, e todos os números racionais, na verdade aqui teria que ser os números racionais que vêm antes do melhor. Então, vou colocar, ó. Então, eu vou decompor a reta desse jeito. Raiz quadrada de 2 define dois subconjuntos de R, que são conjunto de todos os racionais menores que raiz quadrada de 2 e o conjunto de todos os números racionais que vem depois de raiz quadrada de 2. Razoável, né? Alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo aqui. Perfeito. Então, aí o que acontece? Se esses dois conjuntos, eles não fazem, na verdade, apelo direto a nenhum número irracional. Eu só peço aqui que eles sejam menores que a raiz quadrada de 2. Então, por exemplo, ó, quem que pertenceria aqui ao A1? O 1, 1.4, 1.41. E uma característica importante, não importa o quão perto eu queira ficar aqui, ó. Então, digamos que eu fixe uma distância epsilon aqui, de raiz quadrada de 2, onde eu imagino que seja. Sempre vai existir algum ponto do conjunto A1 pelo qual eu posso aproximar a raiz quadrada de 2. Isso quer dizer o seguinte, todo número irracional pode ser aproximado tanto quanto eu queira por números racionais. E é isso que a gente está fazendo aqui por falta em A1 e por excesso em A2. Tá? Então, pensa assim, quando a gente pensar, o que seria 3 elevado à raiz quadrada de 2? Bom, eu sei que seria alguma coisa entre 3 elevado a 1 e 3 elevado a 2. Segundo palpite, algo entre 3 elevado a 1.4 e 3 elevado a 1.5. E por aí vai. Como aqui eu só vou obter número racional, no final, no final das contas, eu defino a raiz quadrada de 2 como esse par de conjuntos aqui. Tá bom? Tem como eu eliminar esse radical aqui. Né? Eu poderia fazer assim, ó. A1 igual a R racional, tal que ou R é negativo, ou 0 é menor ou igual a R quadrado menor do que 2. Isso. E o outro como todo número racional, o A2, como todo número racional, tal que
ele é positivo, né? R é positivo. E o R ao quadrado é maior que 2. Então, eu consigo aqui, ó, com esses dois, vou chamar de cortes, porque a reta ficou dividida em dois conjuntos de racionais, de tal modo que o único, né, o maior elemento aqui desse A1, o que a gente chamaria de supremo, seria igual ao ínfimo desse daqui. Tirando a parte do supremo e ínfimo, tudo bem? Então, um número irracional, ele está totalmente determinado por dois conjuntos. Quais? Os racionais, que é tudo que a gente tem por enquanto no universo, né? Então, para determinar um número irracional, eu tenho que simplesmente te dar dois conjuntos. Um, que é de todos os números racionais menores do que aquele número, e outro de todos os números racionais maiores do que aquele número. Tudo bem? Resumindo, é isso. É basicamente excluir todos os números para só sobrar o que a gente está procurando? Então, é mais ou menos essa ideia, mas, por exemplo, ó, quando eu, digamos, eu preciso calcular 3 elevado à raiz quadrada de 2. O que a gente vai fazer na prática? A gente calcula a raiz quadrada de 2, pega uma aproximação decimal e eleva 3 àquela aproximação decimal. Agora, a gente, para falar matematicamente, precisamente, né, a gente precisa de uma ideia, de algo que determine totalmente o número, que nos permita falar, ó, esse daqui é a raiz de 2, esse não é. Então, como é que a gente faz isso? A gente define um número irracional, agora a gente está dando uma existência, uma cidadania para ele existir, como um par de conjuntos. Um conjunto de todos os racionais, porque afinal de contas, racional é tudo que a gente tem em mãos, na realidade. O conjunto de todos os racionais que o precedem e o conjunto de todos os racionais que o sucedem. Dados esses dois conjuntos, eu determinei quem é, por exemplo, raiz quadrada de 2. Então, ó, quem que é a raiz quadrada de 2? É um número irracional. Então, ele, por assim dizer, né, ele seria igual ao par de conjuntos A1, A2. Claro que A1 teria mais elementos do que isso daqui, tá? Aqui é só para a gente poder ter uma noção de que, de fato, aqui tem números tão próximos e menores que raiz quadrada de 2 quanto eu queira. Tudo bem? Eu não sei se eu expliquei direito. Isso, Camille, isso. Ele seria, não seria nem A1 nem A2, seria o par de conjuntos. Todos os racionais que vêm antes e todos os racionais que vêm depois. Por quê? Porque muitas vezes, para algum fim ou para outro, para calcular um número irracional, né, a gente aproxima ou para cima ou para baixo. Então a gente precisa deixar especificado quem que são os números que estão para baixo e quem que são aqueles que estão para cima. E só. Então, alfa seria, perdão, alfa não. Que o número raiz quadrada de 2, a gente pode ver como sendo igual, por assim dizer, a esse par de números, a par de conjuntos de números. Tudo bem? Não sei se eu consegui me fazer entender de uma forma boa. Tem alguma dúvida? Deixa eu ver se tem alguém fazendo careta. Qual a frequência que a gente vai usar isso? Só agora. Vocês precisam saber uma vez na vida. É assim, ó. Bom, então a gente já sabe que um número irracional é um par de conjuntos de números, olha que legal, racionais. Então, os números irracionais ficam determinados por conjuntos de números racionais. Então, se eu quero definir 3 elevado à raiz de 2, agora eu já sei o que é a raiz quadrada de 2. Tá? Então, 3 elevado à raiz quadrada de 2 pode muito bem vir a ser um número irracional. Claro, esse processo que a gente fez aqui com o número irracional pode também ser feito com números racionais. Então, na verdade, dá para a gente enxergar qualquer número real como um par de conjuntos dessa forma. Então, aqui, no caso, 3 elevado à raiz quadrada de 2 vai ser um número irracional. Então, determinar o que significa 3 elevado à raiz quadrada de 2 significa dar dois conjuntos, B1, B2, por definição de número irracional. B1 seria o conjunto de todos os números racionais que estão abaixo desse número irracional,
e B2 seriam todos os números racionais que estão acima desse número racional. Tudo bem? Existe alguma regra para quão próximo de raiz de 2 vai ser essa incerteza que a gente coloca? Ou isso é uma coisa meio, assim, depende de quem faz? Meio Então, subjetivo? não, é teórico. O negócio é assim, eu posso obter raiz de 2, uma aproximação racional para raiz de 2 tão boa quanto eu quiser. Se eu quiser uma aproximação de 10 elevado a menos 100, eu posso. Né? Então, tem sempre um número racional tão próximo de qualquer número irracional quanto eu queira. É uma propriedade que a gente chama de densidade dos racionais na reta real. Então, é uma coisa mais teórica, que nos permite, por exemplo, quanto é π? 3, 3,14, 3,41, e por aí vai. A gente sempre vai pensando nas aproximações decimais, né? Para número irracional. Só que nenhuma representação decimal vai nos dar exatamente aquele número. Tá bom? Mas assim, eu posso aproximar tanto quanto eu queira. Agora, para fins de exatidão na hora de argumentar, a gente define o número irracional como um par de conjuntos. Qual par? Dos conjuntos que vêm antes daquele número, todos os racionais que vêm antes e todos os racionais que vêm depois. Tá? Então é isso que a gente tem que guardar, tudo bem? Ok, obrigado. Tudo bem, turma? Então, vamos lá. Então, é o que eu coloquei aqui na definição 11. Dado um número real e um número alfa irracional, como é que eu faço D elevado a esse número irracional? Bom, eu venho aqui e considero quem que representa, né? O que é um número irracional alfa? Como é que ele fica determinado? Por dois conjuntos. O conjunto de todos os racionais menores do que alfa e o conjunto de todos os racionais maiores do que alfa. Pronto. Claro, né? Esses conjuntos eles têm as seguintes propriedades. Isso dá para demonstrar, sem problema nenhum. Ó. Que todo número daqui é menor do que todo número daqui. Né? Olhando na reta fica mais intuitivo. Ó. Então, aqui estaria 1 e aqui estaria 2. Claro que qualquer número que eu pegue aqui em A1 é menor do que qualquer número que eu pegue aqui em A2. Tudo bem? Então, essa daqui satisfeita. E, claro, eu posso obter aproximações tão boas para o meu número irracional quanto eu queira, tanto em A1 quanto em A2. Ou seja, eu consigo aproximações racionais tão boas quanto eu queira, tanto por falta como por excesso. Tudo bem? Tudo bem. Certo. Bom, então há esse par de conjuntos A1 e A2 que define precisamente o que é alfa, eu associo um outro par de conjuntos. Qual? O conjunto de todas as potências de racionais de A1. Isso daqui eu sei calcular cada uma delas, porque pela minha definição, né, de que é B elevado a P sobre Q. Então, são todas as potências de números que estão em A1, racionais, e B2 como todas as potências de números que estão em A2, né? Então, racionais maiores do que 1. E, claro, né, dá para se demonstrar, é o que está escrito aqui embaixo, que B1 e B2 satisfazem essas mesmas propriedades. Todo número do conjunto B1 é menor do que todo número do conjunto B2, e eu consigo aproximações. Aliás, para qualquer epsilon que eu tome, epsilon pensa assim, um número positivo, pequenininho. Para qualquer número positivo pequenininho que eu tome, eu consigo aproximações muito tão próximas quanto eu queira. Então, dado epsilon igual, sei lá, 1 milésimo, então eu consigo achar um R epsilon e um S epsilon, R epsilon pertencente a 1 e S epsilon pertencente a 2, tais que, quando eu faço B elevado a R epsilon menos B elevado a S epsilon, ou seja, quando eu calculo a diferença dessas aproximações, isso daqui é inferior do que 1 milésimo.
Se eu pego epsilon igual a 1 milionésimo, também eu consigo um R epsilon em A1 e um R epsilon em A2, tais que essa diferença das aproximações vai ser menor do que 1 milionésimo. E por aí vai. Então tem que ser assim, para qualquer epsilon positivo, qualquer nível de precisão que eu queira, né, digamos que eu queira com 400 dígitos corretos. Então eu pego lá epsilon igual a 1 sobre sei lá quanto, que é um número positivo. Matematicamente a gente consegue provar que existem números racionais menores do que alfa e maiores do que alfa, cuja diferença, quando eu calculo a potência, fica menor do que aquele número pequenininho. Ou seja, B1 seria o conjunto das aproximações racionais de alfa por falta, e B2 as aproximações racionais de alfa por excesso. Então, o par B1, B2 dado aqui determina, né, individua completamente o que é o B elevado a alfa. Tá bom? É conceitual, é mais para a gente saber que tem a definição. Tudo bem? Turma, se vocês têm Sim. dúvida, fiquem à vontade, viu? Podem falar. Mas tá bom. Então vamos prosseguir. Então aqui embaixo, né, eu coloquei, posteriormente nesse curso a gente vai ver, usando, claro, né, a noção de limite, dá para a gente definir um número irracional como um limite de uma sequência de números racionais. A gente vai ver isso. Mas, como precisa disso para provar essas propriedades aqui, a gente já vai aceitar que elas são válidas realmente para todos os números reais, tá? Para todo expoente real. Então agora a gente sabe fazer potência de número natural, de número inteiro, de número racional e de número irracional. Ou seja, assim a gente sabe fazer potência de qualquer número. Tá? Bom, aqui eu reorganizei essa seção, falei de comportamento quanto à ordem. Então aqui, relembrando, né, a gente tinha a função exponencial elementar, que era a mais simples de todas. E aqui eu coloquei uma sequência de resultados que, só para título de vocês terem algum material com isso, em que eu mostro que b elevado a n é maior do que 1, sei somente se n é um número positivo, natural, perdão, inteiro. Em seguida, eu mostro que, né, b elevado a um número racional r é maior do que 1, sei somente se r é positivo. Depois, que vale para quaisquer RS, que b elevado a s é maior do que b elevado a r, sei somente se s é maior do que s. Então, no caso de b maior do que 1, eu tenho que a função exponencial elementar é crescente. Tá? E aqui, ó, no lema 15, que está demonstrado também com detalhes, para quem quiser ver depois, a gente tem b elevado a alfa, né, um número irracional, é maior do que 1, sei somente se esse número irracional é positivo. Então, aqui tem a manipulação desses conceitos de uma forma mais precisa, mas o importante é que vocês tenham em mente esse teorema aqui. Ó. Se b é maior do que 1, a função exponencial é crescente. Se b está entre 0 e 1, a função exponencial... tá. Isso aqui vem como consequência. Se b é um número positivo entre 0 e 1, então b elevado a x é sempre negativo. Aqui sim está a parte de ser decrescente. Tá? Se b é um número positivo menor do que 1, então a função exponencial é decrescente. E, bom, aqui eu resumi, então. Na verdade, é esse teorema 20 que sintetiza tudo que a gente viu. Então, b maior que 1 implica que a função é crescente, preserva a ordem, né? Se x é menor do que y, então bax é menor do que bay. E se b está entre 0 e 1, então, se x é menor do que y, então bay é menor do que bax. A função é estritamente decrescente. Com base em tudo isso, né, as provas estão feitas de modo mais formal ali em cima, a gente conclui que o gráfico está totalmente acima do eixo do x, no caso de b maior do que 1.
tá? Porque b a x é sempre um número positivo. Aliás, em qualquer caso, né? B elevado a x é sempre positivo, para b positivo. O gráfico intercepta o eixo y na altura de ordenada 1, que é aqui nesse ponto. Então, no caso da função ser crescente, a gente tem esse aspecto de gráfico da função elementar. E no caso de ser decrescente, a gente tem esse aspecto aqui. Tudo bem? Era só isso que eu precisava retomar de exponencial. Tranquilo até aqui? Ficou nenhum probleminha para trás? Ok. Então, na verdade coisas que vocês já têm familiaridade, exceto aquela parte de potência com expoente irracional que eu apresentei. E também para deixar vocês cientes de que tem aqui as provinhas de cada uma dessas propriedades, do porquê que elas são verdadeiras, mas isso não é, tipo, não é nada obrigatório para vocês lerem, é só para quem tiver curiosidade de ver. E agora sim, vamos para logaritmos. Aqui, funções logarítmicas. Então, eu começo aqui com um questionamento do Paiva, um autor de livro didático. Pergunta assim, em que estágio estaria hoje o conhecimento astronômico se o matemático e astrônomo Johannes Kepler tivesse tido à sua disposição uma calculadora eletrônica? Né? Então, essa questão provoca algumas reflexões interessantes. Por exemplo, o tempo despendido por Kepler em cálculos desgastantes, como, pensa, 3,25694 vezes 1,78090, ou 3,25694 dividido por 1,78090. A pessoa fazer conta com esse número com vírgula ainda? Então, cálculos desgastantes como esses daqui, tão frequentes em estudos astronômicos, né, o tempo que ele passava fazendo essas contas poderia ser empregado em pesquisas. Talvez a gente tivesse hoje em dia uma quarta lei de Kepler. Né? Até o século XVII, cálculos envolvendo multiplicações ou divisões eram bastante incômodos, não só na astronomia, qualquer ciência que usasse medida. Em particular, por exemplo, a navegação. Então, o escocês John Napier, também conhecido, né, aqui é Napier, dois jeitos diferentes de escrever o nome dele, preocupou-se seriamente em simplificar esses cálculos. Depois de 20 anos de pesquisa, ele publicou em 1614 o trabalho intitulado Mirifici Logarithmorum Canonis Descriptio. Parece feitiço, né? Mas significa simplesmente, em latim, descrição canônica dos maravilhosos logaritmos. Então, apresentando ao mundo a teoria dos logaritmos. Então, o princípio básico dos logaritmos, isso que a gente guarda, né? É que eles transformam uma multiplicação, que é uma operação um pouco complexa, em adição. E uma divisão, que é uma operação bem complexa, numa simples subtração. Tá bom? Então, simplifica bastante. Ah, maravilhoso mesmo, né? Imagina para quem que estava tendo que fazer conta na mão. Vocês vão ver como é que fica mais fácil. Ó. Vocês vão ver. Então, para compreender melhor a concepção de Napier dos logaritmos, usaremos uma ideia bem conhecida e engenhosa. Essa ideia, na verdade, é de um matemático chamado Michael Stiefel. Ele era suíço. Então, aqui, para compreender melhor a concepção de Napier, vamos comparar dois pontos em movimento, um dos quais gera uma progressão aritmética e outro uma progressão geométrica. Então, aqui na primeira linha dessa tabela, vocês veem uma progressão aritmética de razão 1. 0, 1, 2, 3, 4, até 13. E na segunda linha, a gente vê uma progressão geométrica de razão 2. Então, cada número é obtido do anterior multiplicando por uma constante, no caso, constante 2. Então, aqui, ó, os termos são 1, 2, 4, 8, 16, 32 e por aí vai. Cada número é o dobro do anterior. Como a gente viu, isso é um indício de crescimento exponencial, né? Sempre que a gente divide em intervalos iguais uma quantidade pela quantidade anterior, isso vai dando constante ao longo do tempo, a gente pode suspeitar de um crescimento exponencial. Bom, olha só como é que fica o raciocínio, né? Essas progressões guardam entre si a seguinte relação interessante. Se os termos das progressões, da progressão aritmética, da primeira linha aqui,
são considerados como expoentes, ou seja, potências. Os termos correspondentes da progressão geométrica representam o resultado de 2 elevado ao número que está aqui em cima. Então, ó, por exemplo, 256 é 2 elevado a 8. 2048 é 2 elevado a 11. 88.192 é 2 elevado a 13. Por aí vai. Tá? Agora, olha como é que simplifica. Para eu efetuar o produto 32 vezes 64, se eu tenho essa tabela aqui, o que eu posso fazer? 32 é 2 elevado a 5. 64 é 2 elevado a 6. Produto de potências de mesma base, mantém a base, somos expoentes. Então, como é que ficaria, né? 32 é 2 elevado a 5, vezes 64, que é 2 elevado a 6. Isso seria igual a 2 elevado a 5 mais 6, que é 11. Quanto é 2 elevado a 11? Logo na tabela aqui eu já consigo ver. Ó. 2 elevado a 11 é 2048. Então, o resultado fica dessa forma. Eu transformei um problema que era de calcular produto de 32 por 64, num problema que era de calcular soma. Então, eu só fiz, ó, 5 mais 6 dá 11. E olhei quem que correspondia aqui. Então, dessa forma, o logaritmo, aqui, claro, um caso bem simplificado, né? Ele, mas que já facilita o cálculo de produtos. Outro exemplo, se eu quero saber quanto é, sei lá, vou inventar aqui, 512 dividido por 13, perdão, por 8.192. Então, eu olho, 512 corresponde a qual expoente? 9. 892 corresponde a 13. 9 menos 13 dá menos 4. Então, aqui, né, claro, eu teria que ter uma tabela estendida até menos 4, mas dá 1/16. É mais fácil assim do que fazer na unha, né? Pensa num tempo que não tinha calculadora. Ter uma tabela dessas era melhor. Concordam, discordam? Sim, sim, prof. Então tá. Agora, a ideia de Neper é similar a essa que a gente viu agora, do Stiefel. A ideia do Stiefel, que é essa que eu apresentei, ela já tinha o embrião do conceito de logaritmo. Agora, a ideia de Neper é similar a essa exposta acima, onde a diferença é que a gente representa números positivos, não como potência de 2, mas como potências de 10. Tá? Por exemplo, aqui, cada coluna dessa tabela aqui, a gente fez algo parecido. Ó. Não estão em progressão, mas é só uma tabela mesmo. Então, aqui eu tenho cada número, número decimal bem feio, né, 1.78090, todos esses números aqui. E na linha de baixo, eu expresso cada um desses números como uma potência de 10. Tá? Então, aqui, ó, 1.78090 é 10 elevado a 0.25064. E por aí vai. Imagina, né? 20 anos para fazer essa tabela. Né? Só veio em 1614. Então, com a tabela acima, vamos ver como é que ficaria essa conta. Aqui, ó. Imagina então que você agora tem a tabela em mãos. Vamos ver como é que facilita ter a tabela para fazer a conta. Então, para fazer essa multiplicação, 3, 25, 178, o que eu faço? Eu olho para cada um deles como potência de 10. Então, eu venho aqui e olho 1.78090 é 10 elevado a 0. Cadê? 25064. É esse aqui. Então, esse segundo corresponde a esse daqui. E 3.25 corresponde a 10 elevado a 0.51281. Agora, eu tenho potência de mesma base. Potência de mesma base, produto, né, mantém a base, somam-se os expoentes. Então, vai ficar isso daqui, mais isso é 10 elevado a 0,76345. Claro, ali eu já volto e olho na minha tabela. Quem que é 10 elevado a 0,7645? 76345. É 5.80029. Tudo bem? Não ficou mais fácil? Depois que você tem a tabela?
Sim, sim, mas assim, fica mais fácil porque tem a tabela, né? Assim, teve todo esse trabalho para desenvolver ela, né? Porque assim, calcular na mão 10 elevado a 0, 7 mil, Não, terror. não teria como, realmente. Pensa que foi um serviço que levou 20 anos para ficar pronto, mas assim, uma vez que está pronto, você, para calcular esses produtos, isso fica bem rápido. Você vai lá e olha na tabela, pá, acabou. Tá? E aí o cara descobre assim que daí o erro da distância entre, sei lá, as duas galáxias que ele tá medindo já ficou em 2 bilhões de anos-luz, né? Que bacana, não, muito bacana. Essas ideias já tinha chegado a época delas chegarem, né? Delas aparecerem. Bom, então isso simplificou bastante na hora de fazer contas mais simples, tá? Então, mesma coisa para divisão. Divisão que é mais chatinho, né? Então, para fazer a divisão, eu olho na tabela com potências de 10. Se eu tenho a tabela, basta eu subtrair. Fazer uma subtração é muito mais fácil do que fazer uma divisão. Então, faço a subtração, vejo que número dá e volto na tabela e vejo a qual corresponde. 1,82881. Pronto. Então, o quociente de números aqui foi calculado como uma subtração de potências de base 10. Então, aqui está uma réplica da cópia do trabalho dele, né? Mirifique, aprendi recentemente que o C em latim tem sempre som de que. Mirifique logarithmorum canonis descriptio. Então, a descrição dos maravilhosos logaritmos, né? Descrição canônica. Então, grandes tábuas de logaritmos foram logo construídas na base 10 e na base natural, E, ou neperiana. Essas tábuas foram disseminadas tão amplamente que os matemáticos de toda a Europa puderam usar logaritmos muito pouco tempo após a sua invenção. Não foi uma coisa que se espalhou muito devagar. Foi que nem rastilho de pólvora. O próprio Johannes Kepler foi um dos que não só viu as tábuas de Kepler, mas também ajudou a estender as tábuas. Então, aqui, ó, o valor das funções logarítmicas, no entanto, vai muito além de sua utilidade aritmética. Então, hoje em dia, a gente tem calculadora, bem mais fácil fazer conta, a gente não precisa apelar para essas tabelas. Mas é legal ter uma noção do que foi, da revolução, da importância que isso teve para as ciências exatas em geral, no momento em que apareceu. Então, hoje em dia, né, vai além dessa utilidade. Hoje a gente tem diversos fenômenos que lidam com um espectro muito amplo de grandezas. Quando a gente tem uma escala muito ampla de grandezas, né, a gente faz escalas logarítmicas. Então, depois a gente vai ver o que isso significa. Um exemplo de uso de escalas logarítmicas é a escala Richter, que mede a intensidade de terremotos e o movimento da crosta terrestre. Então, digamos assim, vocês já ouviram falar aquele negócio? Um terremoto de nível 5 na escala Richter é, na verdade, 10 vezes mais potente do que um terremoto de nível 4. Então, há aí uma razão de multiplicação entre os níveis, né? Então, a cada intervalo de 1 em 1, então tem lá 1, 2, nível 1, 2, 3, 4, 5. O nível 2 é 10 vezes mais potente que o nível 1. O nível 3 é 10 vezes mais potente que o nível 2, que por sua vez é 100 vezes mais potente que o nível 1, e por aí vai. Já ouviram isso? Sim, sim. Bom, então imaginem, para que isso seja... a quantidade de energia pode variar muito mesmo. Então, para que a gente possa quantificar isso, para que isso caiba dentro de um digamos assim, de uma tabela, para a gente poder comparar, como a pleiade de valores é muito ampla, a gente reduz por escala logarítmica. A gente só compara quantas vezes, quantos décuplos daquele nível é um nível posterior, por aí vai. Outro exemplo é a escala de pH, que é o cologaritmo, no final menos logaritmo, do teor em mol por litro de íons de hidrogênio, de uma solução. Então,
Em ambas as escalas, a distância entre duas marcas consecutivas equivale à mesma proporção. Então, como está escrito aqui, ó, um terremoto de intensidade 3 libera o décuplo de energia que um terremoto de nível 2, por exemplo. E uma solução de pH 5 tem 10 vezes a concentração de íons de hidrogênio do que uma solução de pH 6. E por aí vai, tá bom? E isso, a Júlia já tinha dado o exemplo dela, é verdade. pH por isso que a gente usa logaritmo. Não sei se vocês já viram, mas estava pesquisando, eu vi que tem curva logarítmica para dizer a cotação de Bitcoin, por exemplo. E isso se deve ao fato de você, quando está analisando uma cotação, não te importa exatamente o valor absoluto daquele ativo. O que te importa é como ele está variando. Né? Então, sei lá. E a escala logarítmica é que te dá o como ele está variando. Né? Então, se o logaritmo é positivo, está variando para mais. Se é negativo, variando para menos. E por aí vai. Tudo bem? Sim, sim. Ok. Então, nesta e nas próximas sessões, introduziremos as funções. Aqui eu ainda tenho que corrigir, né? Logarítmica, explorando algumas de suas principais propriedades. Então, vamos lá. No ensino médio, eu costumo introduzir o logaritmo com base no conceito de exponenciação. Então, se eu tenho lá b elevado a c igual a do que eu posso chamar o c? C é o logaritmo de a na base b. C é o número ao qual eu tenho que elevar o b para obter o resultado a. Essa é a definição de logaritmo, né? Sim, por exemplo, a gente tem, quem que é o logaritmo de 8 na base 2? Bom, logaritmo de 8 na base 2 deve ser o expoente ao qual eu devo elevar 2 para obter 8. No caso, 3. Né? 2 elevado a 3 dá 8. Então, o logaritmo de 8 na base 2 é 3. E quem que é o logaritmo de 8 na base meio? Qual é o expoente ao qual eu devo elevar meio para obter como resultado 8? Menos 3. Tudo bem aqui? Sim, sim. Então, fixado um valor positivo para a base b, que a gente vai chamar de base, a gente define a função log com esse bzinho aqui de subíndice, que tem por domínios reais positivos, tá? A estrelinha significa que eu tirei o zero, e esse mais significa que só tem números de sinal mais. Contra domínio R, e que a cada número x eu levo no expoente ao qual eu devo elevar b para obter x. Tá? A depender do b estar no intervalo 0, 1 aberto ou um infinito aberto, o gráfico dessa função vai ter um desses aspectos. Se o b for maior do que 1, eu vou ter uma função que tem esse aspecto aqui. Se o b for menor do que 1, ele vai ter esse aspecto aqui. Observação, né? Já dá para ver pelo gráfico que, no caso que b é maior que 1, a função logarítmica é crescente. Né? Ela preserva a ordem. Se eu tenho aqui um número x1 menor do que um número x2, o correspondente aqui é o x1, é menor do que o correspondente a x2 aqui. Ó. Tá, aqui é log na base b de x1 é menor do que log na base b de x2. Então, x1 era menor que x2, log de x1 é menor do que log de x2. Caso b maior que 1, função logarítmica crescente. E caso entre 0 e 1 é decrescente, como a gente pode ver aqui. Tá? O que mais que dá para perceber? Lembra, na função exponencial, a função começava crescendo devagar e depois começava a crescer muito, muito rápido, não é? A função logarítmica ela faz o oposto. Podem perceber aqui no caso da crescente, né? Ela começa crescendo muito rápido e depois ela começa a crescer cada vez mais devagar. É uma coisa a se observar. Tudo bem? Sim, sim. Então, ó, exemplos de curvas as quais, exemplos de fenômenos que se conformam a
distribuições logarítmicas? Quando você está aprendendo qualquer coisa, né, a sua aprendizagem é muito mais rápida no começo do que depois que você já sabe bastante coisa. É porque tem menos coisa para aprender. O crescimento de uma árvore, a altura de uma árvore ao longo da vida dela. No começo ela cresce muito rápido, então o gráfico do crescimento dela seria algo assim. E depois o crescimento vai ficando mais lento, mais lento, mais lento. Recentemente eu vi o gráfico, né, se a gente olhar ali a evolução da expectativa de vida ao longo do século XX nos Estados Unidos também. Né, lá em 1900, acho que a expectativa era de uns 42 anos, e hoje é de uns 79. Mas você nota que o crescimento no gráfico de dispersão fica algo que segue mais ou menos um crescimento logarítmico. Então, cresce, mas passa a crescer com o tempo de uma maneira cada vez mais lenta. Tudo bem? Só esses exemplos que eu achei interessante. Para calcular logaritmo, então alguns logaritmos são fáceis da gente calcular. Né? Por exemplo, logaritmo de 16 na base 2. O expoente ao qual eu devo elevar 2 para obter 16 é 4. De 125 na base 5 é 3, porque 5 elevado a 3 é 125. De 49 na base 7, é 2. 7 ao quadrado é 49. Alguns outros valores vão requerer um pouquinho mais de cálculo. Então, por exemplo, para calcular o logaritmo de... como é que é o nome desse número aqui? 1.048.576 na base 16. A gente vai fatorando esse número por 16. Então, vai dividindo por 16 até chegar no 1. Então, nesse caso, deu exato, né? Aí eu vejo que 16 elevado a 1, 2, 3, 4, 5 dá esse número aqui. Então, o logaritmo de 1.048.576 na base 16 é 5. Então, em muitos casos, é fácil calcular o logaritmo. Né? Basta ou a gente ver imediatamente, ou a gente faz esse exercício de fatoração. No entanto, a maioria dos logaritmos não pode ser apenas aproximada. De fato, note que o logaritmo de 2 na base 10 é um número, que surpresa, né? Irracional. Então, é impossível a gente dar a representação decimal exata. Então, qual que é a argumentação para esse fato? Né? De novo, o raciocínio é por redução ao absurdo. Então, se o logaritmo de 2 na base 10 fosse um quociente de números inteiros, né, m por n, digamos, naturais, então a gente teria que 10 elevado a m sobre n seria igual a 2, correto? Sim, professor. Esse aqui é em virtude da definição, né, do que eu estou chamando de logaritmo. Então, elevando os dois membros aqui a n, eu uso as propriedades de potência, eu chego que 2 elevado a n vai ser igual a 10 elevado a m. Só que 10 é 2 vezes 5, então 10 elevado a m é 2 elevado a m vezes 5 elevado a m. Conclusão, existem naturais n e m, tais que um número que aqui é só múltiplo de 2 e não é múltiplo de 5, também é múltiplo de 5. Né? Aquele meme da Nazaré. Não tem como. Então, como eu não posso ter simultaneamente um número que não é divisível por 5 e um número que é divisível por 5 ao mesmo tempo, a conclusão é que eu cheguei no absurdo. E de onde veio esse absurdo? De supor, de ter a audácia de propor que o logaritmo de 2 na base 10 fosse m sobre n. Conclusão, o logaritmo de 2 na base 10 não pode ser escrito como quociente de inteiros. Tá bom? Bom, apesar de a maioria dos logaritmos serem números irracionais, pelo menos em tese a gente sabe calcular. Então, a gente tem de fato uma função, né, que a cada x leva no seu logaritmo. Cada número positivo, estritamente positivo, eu levo no logaritmo aqui. Vamos ver quais que seriam os pontos característicos da função, do gráfico da função logarítmica? Bom, no caso em que b é maior do que 1, a gente sabe, a gente viu, que a função logarítmica é crescente.
Então, que números dá para identificar no gráfico da função logarítmica? Então, vamos verificar aqui, ó. Os valores que podem ser calculados imediatamente são, evidentemente, os das potências inteiras de b. Por exemplo, b elevado a 0, b elevado a 1, b elevado a 2, b elevado a n. Aí o logaritmo de 1 na base b é 0, de b na base b é 1, de b quadrado na base b é 2, né? Porque o logaritmo de b quadrado na base 2 é o expoente ao qual eu devo levar b para que db elevado a 2. É 2. Logaritmo na base b de b elevado a n é n, porque é o expoente que eu tenho que levar o b para obter b elevado a n. Então, esses são os pontos mais simples de encontrar. Então, mais tarde a gente vai ver que o gráfico da função logarítmica tem, de fato, esse aspecto aqui, ó. Então, notem que, para crescer em progressão aritmética aqui, no eixo y, eu estou crescendo em proporção geométrica na coordenada x. Tá? Então, aqui é b quadrado, que não coube, né? Mas b ao cubo vai estar bem mais adiante. Eu vou ter andado bem mais entre b quadrado e b ao cubo do que eu andei entre b e b quadrado. E, no entanto, eu vou ter variado verticalmente a mesma quantidade. Então, isso é uma maneira da gente quantificar. Olha, a função está crescendo cada vez mais e mais devagar. Tudo bem? Sim, sim. Ok. Notem que aqui, ó, o 1 é sempre esse ponto aqui onde a função cruzou o zero, né? Porque b elevado a zero. Bom, então, assumindo valores negativos, né, no caso aqui, como a função é crescente, aqui a gente observa que ela assume valores negativos para reais entre 0 e 1, então aqui ela está abaixo do eixo, e valores positivos para números reais maiores do que 1. Isso, ressalto, no caso em que b é estritamente maior do que 1. Depois a gente vai ver o porquê disso em termos de duas propriedades super simples. Bom, no caso em que b está entre 0 e 1, ou seja, a base é um número menor do que 1, maior do que 0, a gente vai ter uma função decrescente. Então a situação se inverte, né? Deixa eu ver se eu fiz o gráfico. Não, não fiz. Bom, então a função vai ter esse aspecto que está aqui em cima, ó, e vai assumir valores positivos entre 0 e 1 e negativos a partir do 1. Tá? Então, o sinal do logaritmo depende da base e depende da posição do número. Se o número estiver entre 0 e 1 e a base também, então o logaritmo vai ser um número positivo. Se o número estiver entre 0 e 1, mas a base for maior do que 1, então eu vou ter um número negativo, e por aí vai. Bom, informalmente, a gente fazendo aqui o teste das retas horizontais, a gente percebe que qualquer reta horizontal que a gente tome aqui vai cruzar o gráfico da função logarítmica em exatamente um ponto. Tudo bem? Alguém tem alguma... Eu teria, não sei se seria o caso de vocês, mas eu teria o seguinte questionamento, mas e se eu tomasse aqui uma reta horizontal bem alta? O professor falou que isso daqui está crescendo cada vez mais devagar, o que garante que ele não vai ficar preso embaixo dessa reta aqui? É um questionamento, não é? Vocês fizeram esse questionamento? Eu pensei que como essa função logarítmica, ela está, de certa forma, associada com a função exponencial, né? A função exponencial, ela cresce infinitamente. Então, assim, eu imagino que a logarítmica também ia se comportar dessa forma. Imaginou certo. É exatamente isso. Eu vou dar aqui uma justificativa do porquê que qualquer reta horizontal cruza o gráfico, não importa quão alta ela esteja. Bom, quão baixa ela esteja, tudo bem, porque aqui ela está se aproximando cada vez mais do eixo e aqui a gente não duvida que isso fica cada vez menor. Agora, o que acontece? Dado qualquer alturinha aqui, eu posso decompor isso daqui em partes, digamos assim, inteiras, né? Então, sei lá, faz de conta que aqui é 1, 2, 3, 4, né? Então, aqui eu vou ter, como a gente já viu, o b quadrado, aqui eu vou ter o b ao cubo, aqui eu vou ter o b à quarta, e sei lá, digamos que esse seja o inteiro que vem
exatamente antes do Bzinho que eu escolhi aqui para essa reta? Não, Bzinho não. Y0 que eu escolhi para essa reta. Então, tem o natural imediatamente antes e tem o natural imediatamente depois. Agora, tem algum número que essa reta aqui corta o gráfico? Tem. Qual? B elevado a n. Então, essa reta aqui de baixo corta o gráfico em B elevado a n, aqui, né, no x igual a B. Então, Ana Luísa, a gente vai ver que nesse caso não. A gente vai provar que o gráfico cruza qualquer reta horizontal. Então, a gente está provando exatamente o contrário, que não tem assíntota horizontal. Tá bom? Mas, por exemplo, essa vertical aqui é uma assíntota. É uma reta da qual o gráfico se aproxima, mas nunca chega. Tá? Bom, e aqui para cima também, olha, eu tenho... Basta que eu tome aqui depois o b elevado a n mais 1. Então, como aqui, intuitivamente, né? Em b elevado a n, eu estava tocando aqui o número n, a altura n, e em b elevado a n mais 1, eu estava tocando aqui o n mais 1. Como o gráfico dessa função aqui não tem buracos, é razoável eu inferir que existe algum número entre BAN e BAN mais 1, tal que o gráfico cruza essa reta y igual a y0. Não é razoável? Sim, sim. E é isso que acontece, de fato. Então, por isso que ela não tem nenhuma assíntota horizontal, embora tenha vertical. Então, antes de prosseguirmos, recordamos algumas, 3 propriedades dos logaritmos, que vocês vão lembrar. Então, para quaisquer dois números positivos, x e y, o log do produto é a soma dos logs. Para quaisquer dois números positivos, o log do quociente, contanto que o denominador não seja zero, é a diferença dos logs. E para quaisquer dois números reais, o log da potência, x elevado a y, é y vezes o log de x. Estão lembrados dessas propriedades? Sim, sim. Aí, no caso em que b é o número e, a gente não costuma usar essa notação, log na base e. A gente já escreve direto lnx, tá? Ou logaritmo na base natural de x. E se b é igual a 10, a gente costuma omitir a base aqui. Se eu escrevo só log x, eu quero dizer log na base 10. Se eu escrevo lnx, entenda que é log na base e. Professor, Oi. eu não sei se é relevante para o nosso conteúdo, mas eu não lembro como é que faz aquela mudança de bases no cálculo de logaritmo. A gente vai ver como é que faz. Ah, vai? Tá bom. Tá na matéria, pode Tá ficar bom, tranquilo. Então, vamos fazer aqui a descrição axiomática da função logaritmo. Qual que foi o meu objetivo ao montar esse materialzinho aqui? Claro, não é de minha autoria. Várias outras pessoas já fizeram, mas dispor dessa forma. É a gente perceber que todas as propriedades relevantes das funções logarítmicas só dependem de duas características bem simples. Do fato delas serem monótonas, ou seja, ou são estritamente crescentes ou estritamente decrescentes, e do fato de levarem produto em soma. Com base nesses dois fatos, a gente deduz tudo que a gente precisa de logaritmo. Tá bom? Então, eu vou definir aqui, em primeiro lugar, vou definir de uma forma axiomática, tá? Então, eu vou dar aqui propriedades que vou definir uma função logarítmica da seguinte forma. Bom, esse B aqui ele é só, na verdade, um apoio psicológico. Então, seja B maior do que 1. Uma função L índice B dos reais positivos, isso é importante, sempre que falar logaritmo, a função logarítmica, o domínio são os reais positivos e o contradomínio são os reais. Então, a função logarítmica, a função que a cada x leva em LB de x, vou dizer que é uma função logarítmica, no caso crescente, quando b for maior do que 1, se satisfizer essas duas propriedades. Primeira propriedade, se L de B é estritamente crescente, ou seja, preserva a ordem. Sempre que x é menor do que y, LBx é menor que LBy. E segunda propriedade,
se L aplica produtos em soma. Então, uma função logarítmica é simplesmente uma função, no caso aqui crescente, né? Uma função logarítmica crescente é uma função real, né, de domínio nos reais positivos contra domínio em R, que é estritamente crescente e que aplica produto em soma, ou seja, L do produto, L de x vezes y, é igual à soma dos L's. Soma de Lx mais Ly. Tudo bem? Sim, sim. Então, dado um x positivo, o número LBx a gente costuma chamar de logaritmo de x na base b, ou segundo a LB. Ou logaritmo... é isso aqui. Tudo bem? Então, como um exemplo, é essa função que a gente já conhece. Isso daqui encaixa nessa definição de logaritmo crescente. Se b é maior do que 1, de fato, essa função aqui é estritamente crescente e leva produto na soma. Agora, só do fato dela levar produto na soma, eu já posso concluir que qualquer função logarítmica crescente leva o 1 em 0, tal que L de 1 é igual a 0. O porquê disso é muito simples. O que é LB de 1? O 1 pode ser escrito como 1 vezes 1. Tá? E L, por ser uma função logarítmica, tudo bem, crescente, faz o quê? Leva produto em soma. Então, L de 1 vezes 1 é L de 1 mais L de 1. Então, aqui eu posso muito bem cancelar e obter que L de 1 é igual a 0. Então, qualquer função que leve produto na soma vai obrigatoriamente levar o 1 no 0. Então, por isso que o ponto 1, 0 sempre está no gráfico de qualquer função logarítmica até aqui que a gente viu crescente. Tudo bem? Sim, sim. Então, proposição 25. Né, só do fato da função ser estritamente crescente e levar produto na soma, a gente também conclui que a função é injetora, ou seja, ela preserva diferenças. Então, vamos verificar isso. Dados números distintos no domínio, nos reais positivos, temos só duas possibilidades. Ou o x é menor que y, ou y é menor que x. No caso de x ser menor do que y, como eu tenho uma função logarítmica crescente, então isto implica que Lx é menor que Ly. Mas se é estritamente menor, é diferente. Analogamente, se y for menor do que x, Ly vai ser menor que Lx. Conclusão, Lx é diferente de Ly. Como o fato de ser x diferente de y implica Lx diferente de L de y, segue que qualquer função logarítmica crescente é injetora. Tranquilo? Sim, sim. Para todo número y real positivo, né? Se eu tenho uma função logarítmica crescente, então para todo y maior do que 1, o logaritmo vai ser positivo. Isso vem do fato dela ser estritamente crescente. De fato, né? Se 1 é menor do que y, 1 menor do que y, então, como a função é estritamente crescente, L de 1 é menor do que L de y. Mas L de 1 a gente já viu numa proposição anterior que L de 1 é 0. Conclusão, o logaritmo crescente, ou seja, de base maior do que 1, de qualquer número maior do que 1 é positivo. Reciprocamente, né, se eu tenho a função logarítmica crescente, b maior do que 1, qualquer número entre 0 e 1, positivo, tem logaritmo negativo. Por quê? De novo, pelo fato de ser crescente. Né? Então, se x é menor do que 1, então, como a função é estritamente crescente, ela preserva a desigualdade. X menor que 1 implica Lx menor que L1. Só que L1 a gente já viu logo no começo que é 0. Então, o logaritmo de qualquer número entre 0 e 1 tem que ser sempre um número negativo. Outro fato que a gente vive usando, né? Para todo x positivo, o logaritmo do recíproco de um número, 1 sobre o número, é menos o logaritmo daquele número. Isso vem do fato dele levar produto em soma. Então, vamos provar esse primeiro resultado. Ó. De fato, 0 é L de 1. Primeira coisa que a gente provou.
1 pode ser escrito, para todo x diferente de 0, como 1 sobre x vezes x. Né? E L eu sei que leva produto na soma. Então, L desse produto é a soma de L de 1 sobre x com L de x. Então, se essa soma dá 0, é porque esse, por exemplo, aqui é menos esse. Né? Para a soma dar 0, um tem que ser o oposto do outro. Então, L de 1 sobre x é menos L de x. Por quê? Porque ele leva o produto na soma, portanto, ele leva 1 no 0, portanto, ele leva 1 sobre x em menos L de x. E uma extensão, né, que o item 2, diz que o L da divisão é a subtração dos L's. Então, a gente faz da seguinte forma, ó. Então, para concluir que o L de x dividido por y é Lx menos Ly, L do numerador menos o L do denominador, a gente faz o seguinte, ó, L de x sobre y é igual a L de x sobre y a gente escreve como produto, porque afinal, o que a gente conhece da função logarítmica é que ela leva produto em soma, então eu transformo num produto. Então, isso é L de x vezes 1 sobre y, isso é igual a L da soma dos L's, né? L de x mais L de 1 sobre y, conforme o item 1, L de 1 sobre y é menos Ly. E aqui eu repeti o Lx. Logo, logaritmo de um quociente é a subtração dos logaritmos. Tudo bem até aqui? Sim, sim. Então, vocês percebam que são todas propriedades conhecidas dos logaritmos que têm um porquê de ser bem natural. Né? A gente só usou nas demonstrações, em todas as demonstrações que fizemos até agora, o fato da função logarítmica ser estritamente crescente e levar produto em soma. Então, é daí, não tem nada mágico na função. Tudo bem, é mágico, é milagroso, né? A função, maravilhosa a função logarítmica, mas não tem nada misterioso ali na função logarítmica que lhe confira essas propriedades legais aqui. Proposição 29 diz que eu posso jogar o expoente racional para fora. Né? Então, aqui para todo x positivo, LB de x elevado a R é R vezes LBx. A prova desse resultado eu não vou fazer, eu vou só comentar. É feita por indução, primeiro para números naturais, depois para inteiros e finalmente para racionais. Mais ou menos no mesmo espírito que a gente teve ao definir potência primeiro para natural, depois para inteiro, depois para racional. Então, primeiro a gente mostra que isso vale para todo o n natural, tá? Isso a gente faz por indução. Aqui está feito com detalhe, tá? Depois a gente faz para r igual a zero, zero também é um número racional. Então, aí mostra que a propriedade vale para zero, depois mostra que vale para números negativos, e tendo que vale para número negativo e para número positivo, a gente mostra que vale para números fracionários. Então, vai valer para todo número racional. Do fato de valer para todo número racional, a gente vai concluir depois no curso que vale para todo número real. Ou seja, se eu tiver L na base B de 3 elevado à raiz de 2, isso é raiz de 2 vezes L de 3. Tudo bem? Sim, sim. Obrigado. Bom, então vamos, né, a gente encerra essa sessão apresentando esse resultado aqui, ó, teorema 31. Toda função logarítmica, claro que crescente, né, LB de R, né, dos positivos em R é bijetora. Que é injetora a gente já viu. A sobrejetividade, né, a prova da sobrejetividade requer um estudo maior das propriedades dos números reais. A saber, no caso aqui, a gente está tratando só da crescente, mas sim, ela é injetora porque ela é crescente. Se ela fosse estritamente decrescente, também. Ela é injetora por ser ou estritamente crescente ou estritamente decrescente. E, tipo, a sobrejetividade já é um caso à parte, que lida com uma propriedade mais inerente dos números reais, tá? Que nem a gente fez lá para ver que toda reta horizontal cruza o gráfico em algum ponto. Quando eu fiz aquela argumentação com vocês, eu estava argumentando pela sobrejetividade da função logarítmica, né? Lembra, o teste da sobrejetividade era toda reta horizontal cruza o gráfico da função em pelo menos um ponto. Então,
a gente pode entender que vale por causa daquele teste. Tá? Mas, para provar isso com mais detalhe, tem aqui no apêndice desse material, para quem tiver curiosidade novamente. Tá? Não é algo da disciplina. Bom, daí segue, né, que como ela é injetora e sobrejetora, a função logarítmica crescente é bijetora. Então, se ela é bijetora, logo vem. Deve ter inversa, né? E tem. Bom, no que segue, a gente também pode definir função logarítmica decrescente e usar para demonstrar todas essas propriedades que a gente viu apenas o fato dela ser estritamente decrescente, no caso em que B está entre 0 e 1, e levar produto em soma. Então é o que a gente faz aqui logo em seguida. Ó. Se ela é estritamente decrescente, então uma função dos reais positivos nos reais é uma função exponencial decrescente, logarítmica decrescente, se ela for estritamente decrescente, ou seja, sempre que x for menor do que y, Ly vai ser estritamente menor que Lx, e se L aplicar produto em soma, ou seja, se L de x vezes y, Lx mais Ly. Tá? E mesma nomenclatura, Lxb aqui eu chamo de logaritmo de x na base b. Tudo bem? Sim, sim, prof. Perfeito. Então, aqui, ó, o logaritmo decrescente de 1 é 0. A demonstração disso é idêntica à que a gente fez, porque a que a gente fez não usava o fato da função logarítmica ser estritamente crescente, usava apenas que levava produto na soma. Então, de fato, funções logarítmicas decrescentes aplicam 1 no zero. Por quê? Porque levam produto em soma. A proposição 34 tem uma demonstração bem análoga, aliás, é a mesma, mudando só o lado do sinal. Então, uma função logarítmica decrescente é sempre injetora, de novo, né, por ser estritamente decrescente. Então, se x é menor do que y, né, no caso de x ser diferente de y, das duas uma, ou x é menor que y ou y menor que x. Se x for menor do que y, como é estritamente decrescente, então L de y é estritamente menor que L de x, portanto, são distintos. E análogo no caso em que y é menor do que x. Em todo caso, se x é diferente de y, concluo que Lx é diferente de Ly, ou seja, L é injetora. No caso da logarítmica decrescente, acontece algo oposto ao que estava acontecendo lá no caso da crescente. Se eu tenho um número maior do que 1, o logaritmo decrescente dele é negativo, para números maiores do que 1. De fato, se 1 é menor do que o número y, né, se o número y é maior do que 1, pelo fato dela ser decrescente, inverte a desigualdade, então fica LB de y é menor do que LB de 1, e LB de 1 eu sei que é 0. Então, se y é maior do que 1, LBY é menor do que 0. Analogamente, se x estiver entre 0 e 1, o LBx vai ser estritamente positivo. De novo, né? Do fato de x ser menor do que 1, usando que a função é estritamente decrescente, então o L de 1 vai ser estritamente menor que o L de 0, de x. E o L de 1 eu sei que é 0. Então, por isso que antes, né, para uma função logarítmica de base menor do que 1 e maior do que 0, eu tenho entre 0 e 1 valores positivos para o logaritmo, e para valores maiores do que 1 eu tenho valores negativos do logaritmo. E valem também aquelas propriedades que a gente tinha visto, né, de levar o recíproco no oposto, no simétrico, né, e o quociente na diferença. A prova é idêntica, então não nem repetir, só coloquei idêntica à prova da proposição 28. E também vale para todo número racional, que o logaritmo de x elevado a um número racional é o número racional vezes o logaritmo de x, tá? E posteriormente, que a gente tiver a noção de limite e continuidade, né, quando a gente tiver visto isso, a gente vai ver que vale para todo número real, também para o logaritmo decrescente, que LB de x elevado a r é r vezes LB de x. Tranquilo? Sim, prof. Ok, então eu resumi tudo que a gente viu nessa sessão aqui nessa tabela.
vocês vão conferir que são coisas que vocês já trazem do ensino médio. Então, quem não viu no ensino médio agora viu, e quem já viu, relembra, tá? E vê o porquê das coisas. Então, ó, no caso de B ser maior do que 1, a função é estritamente crescente, B está entre 0 e 1, a função é estritamente decrescente, o log leva o produto na soma, o log de 1 é sempre 0, a função é bijetora, se B é maior do que 1, então se x é maior do que 1, o logaritmo é positivo, no mesmo caso de base maior do que 1, se x está entre 0 e 1, log é negativo, por aí vai, tá? E para encerrar essa sessão, que eu acho que é melhor eu começar isso no comecinho da próxima aula, daí a gente já muda o assunto, é o teorema fundamental de unicidade da teoria dos logaritmos, que nos permite deduzir a fórmula de mudança de base, que é o que o Marcelo me perguntou no começo. Então, eu vou deixar para a gente ver no comecinho da próxima aula, tá bom? Tranquilo, prof. E aí a gente já começa, na próxima aula, acho que já dá para começar limite. Aqui, no resto desse material, eu acho melhor eu abordar também depois, né, o resto desse material. Que aí tem exemplos de aplicações de funções logarítmicas e exponenciais, e já dá uma encaminhada para a lista. Exceto essa parte aqui, ó. Essa parte aqui do apêndice, vocês não precisam ler. Só quem tiver curiosidade. Tá legal? Então, ok. Então, alguma dúvida? Então, eu vou parar a gravação. Que bom. Mas se tiver, então, vou aqui parar a gravação.